para a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 19, versículo 17. E depois, Luquinhas, você procura o versículo 26. O tema da mensagem nessa noite é: não olhe para trás. Geraldo Cazuza cantou aqui confirmando, dizendo: olhar somente a ti e não olhar atrás. Então é confirmação de Deus nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, mas nessa noite você está no lugar certo. Se você chegou cansado, quase parando, Deus quer reanimar você nessa noite. Ele vai te dar uma injeção de ânimo e você vai sair daqui cantando o hino da vitória, não pensando mais em parar, porque Jesus, Ele sempre sabe do que você precisa. Gênesis capítulo 19, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: e acontecendo que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, não pare em toda essa campina, escapa para o monte, para que não morra. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 26, Luquinha. Olha, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Bendito seja o nome do Senhor. E para a nossa meditação, Luquinhas, Lucas capítulo 17, versículo 32, olha o que Jesus disse. Lucas capítulo 17, deixa no telão, versículo 32, olha o que o Senhor contando sobre a sua vinda. Ele olhou: lembrai-vos da mulher de Ló. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. O som ficou bom, viu, pastor, né? Bênção de Deus, viu? A pessoa precisa nem gritar muito, né? Porque a gente que prega às vezes exagera na voz, e quando o som é ruim, né, Prisciliano? A pessoa fica sem voz. E vejo que eu não estou forçando muito e a voz está saindo, então louvamos a Deus, né? Glórias a Deus. Pois bem, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem disse isso, irmã Neném? Uma alegria ver a senhora aqui nessa noite. É muito bom, tá? A senhora está com a gente aqui em nosso meio. Romário também, sua família. Dona Raimunda hoje está alegre, né? Por ter seu filho, seu neto, Leusa. Depois de tantas lutas, né, tantas orações, provações, dona Raimunda, Deus está dando vitória, viu? Então a senhora não desista, não saia da presença de Deus, que Deus tem muito mais para fazer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos conhecer um pouco da história de Ló. Ló todos conhecem, que é sobrinho de Abraão, né? E quem era Abraão? Abraão era filho de Terá. E o nome, deixa eu ver aqui, Ló era filho de Harã. Harã era irmão de Abraão. Abraão era filho de Terá. Quem era Terá? Terá, sendo o pai de Abraão, sendo o pai de Harã, ele era um adorador de deuses, de imagens. E Terá, ele tanto fabricava imagens, Romário, como ele vendia. E Abraão era diferente do seu pai, porque tem pessoas que é escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Não tem pessoas que a família é toda desmantelada, mas ele está ali firme na presença. Tem uns que Deus escolhe a dedo, irmã Nenê. Ele não precisa se esforçar. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Porém, tem outros que dá trabalho a vida inteira e só vão ser salvos no último momento através da oração. Pois bem, Abraão era escolhido do Senhor, amigo de Deus considerado, e o seu pai, irmã Neném, era um adorador de imagens. E ele fazia imagens, fazia todos os tipos de deuses. E certo dia, ele viaja e deixa Abraão tomando de conta daqueles deuses. Deuses esses de madeira, de prata, de ouro. Esses deuses que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda. Pois bem, e agora o pai de Abraão, ele viaja e deixa Abraão tomando de conta. Abraão, na sua humildade, na sua simplicidade, sendo ainda um jovem adolescente, já adorador do Senhor, o que é que ele faz? Ele disse: mãe, prepare comida que eu vou alimentar os deuses do meu pai. E a sua mãe assim faz uma comida,
Abraão vai dar comida aos deuses, embora ele tendo boca, não comia e não fala. Aí no outro dia, Abraão disse: mãe, faça uma comida melhor, porque os deuses do meu pai não gostaram da comida que você fez. E assim a sua mãe fez, os deuses não comiam, e passou-se um certo tempo, irmão Geraldo Cazuza, Abraão quebra todas aquelas imagens, ele deixa apenas um Deus. Quando o pai de Abraão, chamado Terá, chega, aquelas imagens estão todas quebradas, e Terá pergunta: o que foi que aconteceu, Abraão? Abraão disse: olha, foi esse Deus aí, que está com um machado na mão, que quebrou todos esses deuses seus. E Abraão disse: mas como é que pode? Isso é impossível, porque ele não anda, ele é, como é que chama a palavra? Ele é um indigente, ele não fala. E ali houve uma curiosidade no coração de Terá, pai de Abraão. Ele veio entender, irmã Nenê, que aqueles deuses de madeira, de prata, de ouro, não servia para nada. E ele não pôde castigar o seu filho, porque ele, acreditando no seu Deus, embora acreditando, desacreditando, Romário, ele não fez nada com Abraão. E agora ele manda Abraão vender esses deuses no mercado. Abraão agora vai vender os deuses. Quando Abraão vende uma imagem daquela, Abraão diz: olha, ele vende, depois ele quebra e diz: olha, existe um Deus, Criador no céu e na terra, que ele não é feito por mão de homens, ele não é quebrado como esse Deus é quebrado. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, e agora Abraão faz isso, e começa o povo a acreditar no Deus verdadeiro, até que chegou a notícia no rei Nirode. Nirode fica furioso com Abraão, porque Abraão agora estava mostrando o verdadeiro Deus. Quem era Nirode? Nirode era aquele homem que tinha feito várias estátuas. Nirode, ele tinha feito a Torre de Babel, você se lembra? Onde foi obrigado Deus a confundir as línguas. Então Nirode era um rei que adorava as estátuas, as imagens. E agora esse rei chamado Nirode foi tomar satisfação com Abraão. Como Abraão ainda era uma pessoa jovem, uma criança, a história diz que agora o seu irmão Harã, ele vai conversar com o rei. E o que é que o rei faz? O rei pega Harã, coloca numa fornalha, e Harã, irmão de Abraão, que é o pai de Ló, ele é morto, sacrificado naquela fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Abraão agora fica com uma certa culpa, que quando ele viaja, para suas viagens, observe a Bíblia que ele leva Ló consigo, porque Ló agora fica sem pai, e agora Abraão é responsável pelo seu sobrinho Ló. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, passa-se o tempo, e o pai de Abraão, ele diz: olha, vamos sair dessa terra e vamos à terra de Canaã. E agora parte o pai de Abraão, levando consigo Abraão, sua esposa Sarai. Na época não era Abraão ainda, era Abrão, não era? E Sarai, depois que Deus fala com Abraão, que muda o seu nome, muda a sua história. Pois bem, e agora Abraão parte para a terra de Canaã, mas a Bíblia diz que ele para numa terra chamada Harã. Harã, observe que era o mesmo nome do seu filho. Então, quando o pai de Abraão, Terá, chega a Harã, que era uma cidade, que era um lugar, ele se lembra do seu filho e ali ele para. Quantas pessoas têm parado se lembrando do seu filho, se lembrando da sua família, e têm esquecido de viver o milagre e a bênção de Deus. A Bíblia diz que a terra era Canaã, mas Terá, ele para em Harã. Ele para e ali o tempo passa, e o pai de Abraão, ele morre naquela cidade e não chega a Canaã. Pois bem, aí é onde entra o capítulo 12 de Gênesis, que todos sabem, aonde Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Lá eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e você serás uma bênção. E a Bíblia diz que agora Abraão parte. Abraão leva consigo Ló. E agora a Bíblia diz que Abraão era rico, Ló também começa a prosperar.
E de tanta riqueza que Ló tinha, a Bíblia diz que houve uma divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão agora começa a crescer, e uma coisa muito séria quando a pessoa cresce. Tem um ditado que diz: quer saber quem é o homem, irmã Corrinha? Dê poder a ele, né? Ló agora já está rico, já está igual a Abraão, e agora começa a ter divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quantas pessoas que não tinha nada, não era nada, agora tem poder, tem alguma aquisição, que seja na política ou na rua, um emprego melhor, e começa a humilhar as pessoas, não é assim? Quem trabalha em prefeitura sabe muito bem disso. Cada setor, irmão, é terrível. Sempre tem um querendo humilhar os outros. Sempre tem um querendo pisar os outros, não sabendo isso, que tudo isso aí vai passar, que toda essa glória passa. Até o rei Nabucodonosor, que era um rei grande, ele certo dia disse: olha, essa não é a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a minha glória. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz do céu e disse: louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que tu tem preparado para quem será? Aí Deus diz: olha, serás tirado dentre os homens, e a sua morada será com os animais, para que você entenda que só existe um Deus, só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um que pode ser adorado. Então essas pessoas que te humilham, que te colocam para trás, apenas continue orando, porque vai chegar o dia delas. Vai chegar o dia delas se humilhar e entender que você existe um Deus. Para você ter Deus, não é obrigado você estar lá em cima, não. Para você ter um Deus, muitas das vezes Deus permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte, que nós passamos por luta, por dificuldade, provações. Filho não quer ir para a igreja, marido não quer, e muitos dizem: cadê o teu Deus? Cadê a tua oração? Mas essa noite Deus me traz aqui e manda te dizer: não olhe para trás, porque através da tua vida, através da tua fé, eu vou trazer, eu vou trazer e eu vou trazer. Bendito seja Deus. Pois bem, agora Ló cresce, e agora ele diz: eu não preciso mais de Abraão. Porque quando os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, se ele fosse humilde, irmã Clenilde, ele podia dizer: olha, meu tio, vamos resolver isso, né? Quem está brigando aqui, a gente vai entrar num acordo e vamos resolver essa situação. Não, ele fez diferente. Abraão chegou para Ló e disse: olha, escolhe para onde você quer ir. Ei, existe uma escolha, viu? Para você estar aqui só depende de você. O teu pai pode orar, a tua mãe, o teu irmão, mas se você não quiser, nem Deus obriga você a estar na presença dele, viu? Depende de você. E Abraão disse: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Abraão, olhando pelos olhos materiais, viu as campinas de Sodoma, onde tinha pasto. Pasto era muito difícil naquela época. E Ló vê aquele lugar com pasto, ele diz: eu vou para ali, para as bandas de Sodoma e Gomorra. Mal sabendo Ló que ele estava indo para o lugar que não era permissão de Deus. Ei, cuidado para onde você está indo. Cuidado com quem você está andando, com quem é as suas amizades. Muitas das vezes as pessoas te enganam, se fazem de amigo, se fazem de colega, te mandam mensagem, mas por trás eles querem ver o teu mal, quer ver a tua queda, quer ver a tua ruína. Nessa noite Deus vai tirar as pessoas que não são seus amigos de verdade e vai colocar homens e mulheres de Deus para te aconselhar e para te ajudar, no nome de Jesus. Pois bem, cuidado com o ambiente que você anda. Ló foi para um ambiente onde não estava a presença de Deus. Mas Abraão sempre cuidando de Ló. Abraão disse: olha, sempre eu vou estar por perto, meu sobrinho. E parte Ló. A Bíblia conta que houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis vencem os 5 reis, e agora toma de conta de tudo que era de Ló.
Abraão, sabendo disso, mesmo ele não sendo treinado em guerra, a Bíblia diz que Abraão, ele junta algumas pessoas e com 318 homens, Abraão vai e vence aqueles 4 reis, porque Deus era com Abraão. Ei, não importa quantos tem na tua igreja, Deus é contigo. Não importa quantos crentes tem na tua casa, se apenas houver um adorador, Deus vai estar lá para guardar, para livrar e para dar vitória. Pois bem, louvado seja o nome do Senhor. E agora, a Bíblia diz que agora Ló, ele conquista tudo de volta, ele fica como um dos principais da cidade de Sodoma, até na entrada do portão ele estava, e a Bíblia diz que agora o pecado de Sodoma e Gomorra, ele incomoda a Deus. A Bíblia diz que era uma cidade onde a depravação moral tomou conta de toda a cidade. E é o que está acontecendo em nosso país. Mas sabe por que Deus não destruiu ainda o Brasil e o mundo? Porque lá do céu Deus está olhando, e na cidade de Uiraúna tem um povo adorando a Ele, dizendo Ele é santo, Ele é verdadeiro, dizendo salva meu filho que não está aqui, salva meu marido que não está aqui, salva o meu parente, o meu vizinho. Ai, Deus do céu está poupando por sua causa. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar seus servos e profetas. Deus chega a Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão conversa com Deus e diz: destruirás o Senhor o justo com o ímpio? O Senhor diz: de maneira nenhuma. Abraão diz: Senhor, e se porventura houver 50 justos em Sodoma? Deus diz: eu não destruirei por amor aos 50. E Abraão continua: Senhor, e se porventura houver 40 justos? Deus diz: eu não destruirei por amor aos 40. E se houver 30, Senhor, não destruirei. E se houver 20, eu não destruirei. E Abraão diz: Senhor, pela última vez, se houver 10 justos em Sodoma, o Senhor poupa. Ele disse: se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas não tem 10 justos lá, Abraão. Só que Deus, antes de destruir, a Bíblia diz que Deus manda 2 anjos para livrar Ló e a sua família. É por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Ei, nada vai acontecer, praga nenhuma vai chegar à tua casa, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, porque é Deus que guarda. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, agora Deus envia 2 anjos na cidade. Os anjos entram, ele é recepcionado por Ló, que estava na entrada, e a Bíblia diz que Ló insiste com aqueles anjos. Ele entra na casa de Ló, e a Bíblia diz que a depravação é tão grande daquele povo, que aquele povo, ele quis invadir a casa de Ló, para ter relações com aqueles homens, que era novo naquele lugar. E Ló disse: olha, não faça isso. Se possível, pegue as minhas filhas, mas não toquem nesses homens. E eles tentam, insistem, querem entrar, derrubar a porta, irmã, neném. E a Bíblia diz que o anjo, ele cega todos aqueles homens. Ele perde o controle, eles ficam cegos, eles não acham a entrada da porta. E a Bíblia diz no versículo que nós lemos nesta noite: escapa-te por tua vida, escapa. Aí o anjo diz: olha, Ló, junta tudo que você tem. Pega aí seus filhos, suas filhas, pega aí seu genro, chama a tua família, porque amanhã cedo nós vamos destruir essa cidade. Ei, observe que a salvação é para toda a sua família. Agora, se o teu filho não quer ir, não fique por causa dele. Se o teu marido não quer ir, não pare por causa dele. Se o teu genro não quer ir, não fique por causa dele. A Bíblia diz que Ló vai até os seus 2 genros, que estavam prestes a casar com as suas 2 filhas. E a Bíblia diz que eles levaram como brincadeira. Eles não acreditaram naquilo que Ló estava dizendo. Quantas pessoas estão brincando com Deus, com a palavra de Deus? Muitos não acreditam mais, não é assim? Você se lembra daquela história de uma filha que foi criada na igreja, depois de adolescente, jovem, ela se desvia dos caminhos do Senhor, ela vai a baladas, e a sua mãe disse: filha,
Tu foi criado na igreja, o teu lugar não é no mundo. E certa vez ela indo para uma balada com as amigas, a sua mãe Cici diz: filha, não vá. Ela diz: eu vou, mãe. A sua mãe diz: já que você vai, então que Deus te acompanhe. Ela junta com suas amigas dentro do carro, diz: olha, só se Deus for no porta-mala, porque o carro está cheio. E o final da história é triste, onde eles vão para a balada. Na volta, aquele carro ele capota, todos aqueles jovens morrem. E a perícia, quando vai constatar, vê que o porta-mala, irmão Geraldo Cazuza, estava intacto e tinha uma cartela de ovos, nenhum dos ovos foram quebrados. Então não brinque com Deus, porque é coisa séria. Pode brincar com o irmão, com a irmã, mas nunca brinque com a palavra de Deus, porque nós vimos muitas pessoas que brincaram com Deus e se deram mal. Você conhece John Lennon dos Beatles? Certa vez ele disse em uma de suas entrevistas que ele era mais famoso do que Jesus Cristo. Aquele homem foi morto por um dos seus fãs e disse: agora eu sou mais famoso do que os Beatles. Você conhece a história de Tancredo Neves, aquele homem, um político famoso, foi governador, foi candidato a presidente, e certa vez ele disse: olha, se eu tirar essa quantidade de votos, nem Deus me tira do palácio. Os votos ele tirou, mas antes de assumir o trono, ele morreu. É coisa séria brincar com Deus. Você se lembra daquele cantor chamado Cazuza? Em um dos seus shows no Rio de Janeiro, no Canecão, ele fumando um cigarro de maconha, ele soprou para cima e disse: essa aqui é para ti, Deus. Você nem precisa saber do que aquele homem morreu. Morreu de AIDS com 32 anos. Então é coisa séria. Você se lembra daquele humorista chamado Shaolin? Era um homem muito artista, muito brincalhão, mas teve brincadeira que tocou o coração de Deus, eu acredito. Ele imitava pastores, imitava línguas estranhas, imitava que estava sendo usado pelo Espírito Santo, com blasfêmia para que o povo dê risada. Um certo dia, houve um acidente de carro, aquele homem capota, e aquele homem passa vários anos em coma, e não teve mais jeito. Não brinque com as coisas de Deus. Você se lembra daquele jornalista famoso chamado Ricardo Boechat, da Band, né? Um homem muito famoso. Uma certa vez ele brincando, ele disse: olha, Jesus está vindo aí na terra, blasfemando. E disse até o horário, brincando com as coisas de Deus. No ano de 2019, na Avenida Paulista, o helicóptero cai e ele morre. Então, muitas pessoas zombou e o seu final foi triste. Você se lembra daquela cantora Marília Mendonça? Criada no Evangelho, trocou os palcos por a presença de Deus. Decidiu ganhar dinheiro, fama, do que estar louvando ao Senhor. Ei, não troque o talento que Deus te deu por as coisas do mundo. Não troque a tua igreja tão simples, tão humilde, por um momento de prazer. Você se lembra aquele Dio do Mamonas Assassina? Jovem adolescente, louvava o Senhor. De repente vem alguém, investe nele e diz: olha, tu tem talento, tu tem sucesso, vamos comigo. E agora ele se torna um Mamonas Assassina. Se lembra do mundo e se esquece de Deus, e o seu fim também foi triste. Então, independente da situação que você esteja vivendo, continue na presença de Deus, mesmo muitas das vezes sendo humilhado, sendo esquecido, ninguém te vendo, ninguém te aprovando, mas os céus estão te vendo, e Deus vai enviar anjos para te guardar, para que o mal não entre na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, e agora os anjos dizem: olha, Ló, escapa por tua vida. E a Bíblia diz: amanhecendo o dia, os anjos pegam na mão de Ló, pegam na mão de sua mulher, na mão de suas duas filhas, e sai da cidade. Só que no meio do caminho, a mulher de Ló, ela olha para trás. E o tema da mensagem é nessa noite: não olhe para trás, independente da situação que você esteja passando. A mulher de Ló, ela se lembrou que Ló era um homem muito rico, se lembrou do carro, da casa, da família, dos amigos.
Não olhe para trás. Se teu filho não quer vir, é problema dele. Ore, apresente a Deus, mas não perca a salvação por causa dele. Não deixe de congregar por causa de alguém da tua casa que não quer. Não deixe de buscar o Senhor por causa de alguém que não quer. Não deixe de jejuar, de ofertar por causa de alguém que não concorda com a sua fé. Nessa noite, Deus manda te dizer: depende de você ser salvo ou não. Deus está aqui nessa noite e manda te dizer: eu estou pronto para te guardar, para te dar vitória. Agora tem um problema: não olhe para trás. Não pare em toda a caminhada. A Bíblia diz que a mulher olhou para trás e no mesmo instante ela virou uma estátua de sal. Louvado seja o nome do Senhor. Tem estátua de sal aqui nessa noite? Você não é estátua de sal. Estátua ela não anda, estátua ela não glorifica. Eu vejo que você está glorificando ao nome do Senhor, é porque você não está olhando para trás. Eu louvo a Deus pela minha vida, por meio de tanta luta, tantas dificuldades, eu não tenho parado, não tenho virado estátua de sal. E você também não pare, viu? Apesar dos problemas, das dificuldades que vai vir muitas, não olhe para trás, não desista, porque grande serás a vitória. Amém? A Bíblia diz que agora Ló sai. Deus deu a oportunidade para toda a sua família. A mulher olhou para trás, mesmo pegado na mão do anjo, ela olhou para trás, viu? Isso quer dizer que mesmo na igreja, você pode olhar para trás. A mulher estava agarrada na mão do anjo, mas mesmo assim, ela olhou para trás, porque não depende do anjo, não depende do Senhor, depende de você, viu? A sua fé, só quem pode te parar é você mesmo, viu? Ninguém pode te parar. Jesus te chamou para vencer, Ele te chamou para ser um herói, Ele te chamou para ser um pregador, um ganhador de alma. Agora depende de você, viu? Se o teu irmão não quer ir, faça a sua parte, porque grande será a vitória. Amém? Então fiquem com essa palavra nessa noite. Não olhe para trás, não desiste, não pare. Jesus mesmo nos seus últimos dias, contando como seria o fim, Ele disse: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela serve de exemplo, viu? Está desanimado? É melhor cair. É melhor pedir ajuda do que olhar para trás, viu? Se não tem força, peça oração. Ora, a Bíblia diz: quando estiver cansado, pede ajuda ao teu irmão. A oração de 2 ou 3, ela pode muito em seus efeitos. Então, não desista, viu? Se você olhar para trás, você pode virar uma estátua de sal. E se o sal vier a ser íspido, se ele perder o seu sabor, a Bíblia diz que para nada ele presta, a não ser jogado fora. Ei, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Então o sal, ele tem um propósito, ele tem que salgar, ele tem que fazer a diferença, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Continue orando, continue acreditando. Mas se ninguém quer vir, venha você mesmo. Se ninguém quer fazer, faça você mesmo, porque através da tua fé, através da tua vida, Deus vai dar vitória a toda a sua família. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. As palmas, elas exaltam o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Bispo Fernando Barbosa.